Boa noite para todos, meu nome é Aline Seabra e aqui eu vou começar a fazer uma análise sobre a DPF 672, que foi decidida agora no dia 8 de abril, com na verdade foi uma concessão da medida liminar, da cautelar, requerida pelo Conselho Federal da OAB e que faz referência ao coronavírus. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, fazer uma análise prévia aqui das partes e fundamentos da ação. Requerente foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o legitimado, conforme a Constituição, intimados o presidente da República, o ministro da Economia, relator ministro Alexandre de Moraes, e o objeto da DPF foi uma ação proposta em razão de atos comissivos e omissivos do Poder Executivo Federal no contexto da pandemia causada pelo coronavírus. Aqui eu coloquei o artigo 1º da Lei número 9882, de 99, que faz referência à DPF. Então, o artigo 1º diz: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Aí eu trouxe aqui uma lembrete sobre a DPF, então vamos lá no conceitinho rápido, porque a gente vai precisar desse conceito para entender uma das arguições da AGU na defesa da atuação do Executivo Federal. A DPF pode ser proposta em razão de uma impugnação ou questionamento direto de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, como impugnação a partir de situações concretas que levam à impugnação de lei ou ato normativo. O Pedro Lenz, ele traz essa conceituação, eu achei legal, que a DPF pode ser de duas modalidades: a arguição autônoma, que o Gilmar Mendes chama de caráter principal, e a arguição incidental, que se refere, na verdade, ao parágrafo único, inciso 1 do artigo 1º da Lei 9882, de 99. A arguição autônoma, de acordo com o artigo 1º, eu vou voltar lá de novo, possui um caráter preventivo, quando o artigo 1º fala em evitar lesão, e um caráter repressivo, quando o próprio artigo 1º fala em reparar a lesão. Vamos lá. Artigo 1º caput. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar, ou seja, o preventivo, ou reparar o repressivo a lesão a preceito fundamental. Isso é a arguição autônoma, que o Pedro Lenz chama de arguição autônoma, e o Gilmar Mendes chama de caráter principal. A arguição incidental se refere ao parágrafo único do artigo 1º. Vou voltar lá de novo. O parágrafo único, inciso 1 do artigo 1º diz assim: caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores. Nessa situação incidental, eu gostei muito e gosto muito da explicação do ministro Gilmar Mendes, quando ele vai explicar a questão incidental. O Pedro Lenz, que foram os dois também que eu utilizei para fazer esse material, ele fala que ocorre de uma forma mais concreta, porque o outro é um ato normativo, aqui eu vou falar sobre uma situação concreta. Quando há uma controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, mas no que se refere a uma demanda concreta. Inclusive o artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9882, permite a suspensão do caso em tramitação na instância ordinária até que o Supremo decida. Então, nesse caso, a DPF ela vai repercutir diretamente nos casos já submetidos à jurisdição ordinária. Então, é uma controvérsia que surge num caso concreto, e aí, como o Gilmar Mendes explica, opera-se uma cisão horizontal, porque, na verdade, no tribunal, eu saio de um órgão fracionário e vou para o especial ou para o pleno, dependendo, e aqui não. Nessa DPF, nessa hipótese, eu saio da jurisdição ordinária e já vou direto para o Supremo, numa cisão
vertical para ele decidir essa controvérsia. Então, pode até parar a ação no tribunal até que o Supremo decida. O que é um preceito fundamental? Buscando algumas decisões que falam, eu peguei esse trecho do livro do ministro Gilmar Mendes, que eu achei interessante, que eu acho que ficou mais fácil para entender, para poder explicar também. O preceito fundamental são princípios que estruturam a República Brasileira e que fundamentam a interpretação de toda a Constituição. O ministro Gilmar Mendes explica que a lesão ao preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também há disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio. É o que eu disse agora há pouco. Os preceitos fundamentais são princípios estruturantes, sensíveis, que fundamentam toda a República Federativa e, portanto, fundamentam toda a interpretação de todas as outras normas constitucionais. De acordo com a inicial da DPF 672, alguns preceitos fundamentais foram violados. Então, colocou primeiro o direito à vida, o artigo 5º caput da CE, da Constituição Federal, em que diz, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Direito à saúde, conforme artigo 6º caput 196 da Constituição Federal. O artigo 6º diz, são direitos sociais à educação, à saúde, e o 196 especificadamente sobre o capítulo da saúde, que diz, a saúde é direito de todos e dever do Estado. O outro preceito, o princípio federativo. Essa questão é interessantíssima, porque a gente tem assistido os estados e os municípios tomando providências no sentido de isolamento, de quarentena, fechamento de comércio, e não isso por parte da União, para evitar a propagação do coronavírus. E há um tempo atrás, acho que foi no dia 2, há dias atrás, dia 2 de abril, o presidente da República, o Bolsonaro, ele afirmou que tinha um decreto pronto que ele ia acabar com o isolamento no Brasil, que não ia vigorar os decretos estaduais, nem os municipais. Então, um preceito fundamental que eles disseram na inicial que foi violado foi o princípio federativo do artigo 1º caput da Constituição, que diz o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. E tem os fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais e da livre iniciativa e o pluralismo político. E qual foi um dos fundamentos da inicial proposta da DPF, proposta pelo Conselho Federal, para justificar a violação desses preceitos fundamentais? Primeiro, quando o presidente da República, as ações do presidente da República esvaziam e desacreditam as políticas adotadas por outros entes federativos, em razão de suas competências constitucionais, e as ameaças que as ações contra a independência e a harmonia entre os poderes. Aí eu coloquei uma notícia do dia 2, inclusive do Correio Brasiliense, que diz, Bolsonaro diz que cogita reduzir o isolamento social por meio de decreto. E essa matéria diz que ele já estava com um projeto, com um rascunho pronto desse decreto, que não ia vigorar os isolamentos, o distanciamento social e todas as situações de distanciamento social colocadas por alguns governadores. Os fundamentos colocados pela requerente, que foi o Conselho Federal, da OAB, foram as ações irresponsáveis do presidente da República, que se tornou um agente agravador da crise, de acordo com a inicial, que não respeita as orientações e medidas do Ministério da Saúde para achatar a curva de contágio da doença. Não só do Ministério da Saúde, mas da Organização Mundial da Saúde. E aí a inicial diz que a atuação dos estados e municípios são cruciais porque eles são capazes de fazer um diagnóstico real da propagação da doença e que o presidente da República, por atuação pessoal, vem agindo com um nítido contraste com as diretrizes recomendadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e pelo Ministério da Saúde. Isso tudo eu tirei da ação.
No âmbito da economia, a inicial argue que a atuação do governo federal, por parte do ministro da Fazenda, da Economia e da Fazenda, que essas medidas são insuficientes para garantir a manutenção da produção, emprego e renda dos diversos setores da economia, de forma mais sensível para trabalhadores informais e a população de baixa renda. Porque as pessoas que não têm como trabalhar precisam de uma ajuda até para conseguir manter o distanciamento e o isolamento social. E foram aí 3 pedidos trabalhados. Determinar que o presidente, deixa eu tirar a imagem aqui. A primeiro, determinar que o presidente da República haver uma determinação para que o presidente da República realize medidas específicas administrativas a fim de garantir o direito à saúde, inclusive com medidas econômicas favoráveis a diversos setores da economia. Segundo, que a presidência da República se exima de cassar as decisões tomadas pelos outros entes federativos em respeito às decisões dos estados e municípios em razão da competência concorrente para a manutenção e defesa da saúde, em respeito ao princípio federativo. E que o presidente da República se abstenha de praticar os atos que contrariem as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. O presidente da República, conforme foi noticiado na época, ele foi intimado para que no prazo de 48 horas se manifestasse sobre as providências que estavam sendo tomadas pelo governo federal. Nesse prazo, a AGU arguiu que pediu a improcedência da ação, vez que o governo federal vem adotando todas as medidas para o combate ao coronavírus. A segunda, que a inicial não cumpriu a exigência formal do artigo 3º, inciso 2 da Lei 9882, que é a da ADPF, vez que não delimitou de forma precisa e concreta quais foram os atos praticados e que lesionaram os preceitos fundamentais. O terceiro, você vai ver que no terceiro e no quarto eu coloquei um asterisco, eu vou explicar depois. Terceiro, que a ação não cumpriu o requisito da subsidiariedade previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, que as ações de obrigação de fazer ou de não fazer poderiam ter sido ajuizadas no juízo ordinário para resolver esse problema do que a União deveria ou não fazer. O quarto, que o pedido para que o presidente se abstenha de praticar os atos que contrariem as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde não é o meio correto, pois a ADPF não se presta ao controle preventivo dos atos do poder público. E 5, que a presente ação configura uma interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo e que isso sim é que configura violação ao princípio da separação de poderes. Nessas manifestações da AGU, a terceira e a quarta foi que eu coloquei um asterisco, eu coloquei asterisco 1 na 3 e asterisco 2 na 4, que eu vou explicar o porquê. O asterisco 1, vamos lá, voltar no 3, que não cumpriu o requisito da subsidiariedade. O ministro Gilmar Mendes ele explica que uma leitura mais acurada, mais precisa desse dispositivo, que não é assim, eu tenho que propor e só depois que eu proponho uma outra ação é que eu venho para a DPF. Não, ele diz o seguinte, que a análise sobre a eficácia da proteção de um preceito fundamental deve ser analisada de forma constitucional objetiva. O que isso significa? Que o princípio da subsidiariedade significa a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão. E no sentido de que não eu tenho que propor uma outra ação antes, não. É que se considera o caráter enfático objetivo do Instituto por um meio eficaz de sanar a lesão, de forma a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Nós estamos diante de uma pandemia do coronavírus, então eu tenho que trabalhar essa controvérsia relevante, que é o caso, de forma ampla, geral e imediata. O segundo argumento, que é o quarto trazido pela AGU, que se abstenha de praticar atos que contrariem as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, não é o meio correto, que a AGU disse, pois a DPF não se presta ao controle preventivo. Já disse no inicinho dessa gravação, um posicionamento do Pedro Lenza, que o ministro Gilmar Mendes, ao invés de falar de caráter principal, que o Pedro Lenza chama de arguição autônoma e o ministro Gilmar Mendes chama de arguição principal.
E o Pedro Lenz explica que a arguição autônoma possui caráter preventivo, sim, porque o artigo 1º da Lei 9882 diz, no sentido de evitar a lesão a preceito fundamental. Tá? E aí é interessante que alguém pode estar perguntando assim, ou pensando, ué, mas isso não quer dizer nada, porque o executivo, os atos do Executivo Federal têm um critério de discricionariedade. E o judiciário não pode interferir nisso. Vamos ver o que o ministro decidiu. Mas antes, vamos lá. Isso foi na questão preliminar, né, processual. No mérito, a AGU arguiu que já existem medidas adotadas pelo presidente da República e pelo governo federal, mencionando a edição de 13 medidas provisórias, 17 decretos e 2 leis. Segunda, no mérito, a argumentação da AGU, que todas as ações implementadas pelo governo federal estão de acordo com as políticas adotadas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Terceiro, arguição de mérito da AGU. Sobre a violação ao Pacto Federativo levantado pela requerente, a AGU reconheceu a competência concorrente da União e Estados para atuar na área da saúde, conforme previsão do artigo 24, inciso 12 da Constituição. Dispôs que a Lei 13.979, de 2020, não afastou a competência dos demais entes federados para tratar sobre o combate ao coronavírus. Mas o que a União espera é que venha que ocorra a implementação de medidas ao combate de forma uniforme entre a União e todos os demais entes federativos, né? E aí vem o ministro Alexandre de Moraes e decide de forma monocrática, concedendo parte da cautelar, da requerida, e aí eu vou por tópicos. Eu achei muito interessante essa decisão do ministro. Vamos lá. Ele fala que, primeiro, que nessa crise sem precedentes no mundo e no Brasil, está patente a grave divergência de posicionamentos. Isso ele deixou claro como fundamento inicial da decisão dele. Nós estamos numa crise sem precedentes no mundo e no Brasil está patente a grave divergência de posicionamento entre autoridades de níveis federativos diversos. Daí ele fala assim, não só entre governadores e prefeitos, entre governadores e União, mas também entre autoridades federais do mesmo nível de governo, o que traz insegurança e intranquilidade e justifica o receio da sociedade. Então, só por esse fundamento inicial, a gente já verificou o que ele ia decidir. Aí tem um argumento da AGU que ele trouxe, que ele concorda com a AGU, e eu acho que, de certo ponto, ele está certo em concordar com a AGU, mas ele faz uma ressalva que é interessante. Vamos lá. Um dos argumentos trazidos pela AGU é que o primeiro que ele trabalha na decisão, que foi uma questão procedimental e não de mérito, é que a AGU afirmou que a DPF não era o meio adequado, que poderia trabalhar com outros meios, inclusive com uma ação ordinária de obrigação de fazer ou não fazer. E aí o ministro refutou isso, falou não, que é plenamente possível a utilização da DPF de forma preventiva, com o fim de evitar que condutas do poder público coloquem em risco os preceitos fundamentais, entre eles o direito à saúde, o direito à vida e à dignidade humana. E ainda afirma que no momento da pandemia do coronavírus há um risco iminente que as políticas públicas não consigam garantir o bem-estar da população, o direito à vida e à saúde. Agora, esse pedido da Conselho Federal, e era isso que eu tinha manifestado antes, nesse pedido do Conselho Federal da OAB, e que houve uma manifestação da AGU, que ele verificou e deu razão para a AGU, eu achei interessante isso, e dou razão para ele também. Ele fala assim, que teve um pedido do Conselho Federal, do OAB, que era para obrigar o presidente da República a realizar medidas específicas administrativas, a fim de garantir o direito à saúde, inclusive com medidas econômicas favoráveis. E aí ele fala que não tem como conceder esse pedido, pois o Poder Judiciário não pode substituir o juízo discricionário do Executivo. Porque quando a gente fala em discricionariedade, a gente fala em conveniência e oportunidade, o Judiciário não pode substituir.
Mas ele fez uma ressalva e essa ressalva é que fundamenta tudo demais que ele vai decidir. Que ele fala assim, mesmo as medidas discricionárias do Executivo Federal, que são baseadas na conveniência e oportunidade, elas estão vinculadas ao império constitucional e o respeito e efetividade aos direitos fundamentais. Então, uma medida discricionária do Executivo Federal, considerando a conveniência e oportunidade, elas não podem ser incoerentes, no sentido de não poderem ser desprovidas de justificação fática, sob pena de ser arbitrária, né? No sentido de que, bom, eu vou baixar um decreto para acabar com o isolamento, mas e os fundamentos mundiais para o isolamento? É isso que ele está. Tem coerência lógica? Tem provimento, tem uma justificação fática para acabar com o isolamento? Tem fundamento para isso? Mundialmente falando, né? Então, ele negou isso, mas ele deu esse porém. Ele negou o pedido do Conselho Federal no sentido de determinar que ele pratique determinadas medidas administrativas, mas ele fala, mas eu também posso, o judiciário também pode fazer uma análise dessas medidas discricionárias, desde que elas não tenham coerência lógica e não tenham justificação fática. Então, ele fala assim, por isso os pedidos referentes ao respeito e às determinações dos governadores e prefeitos, quanto ao funcionamento e atividades econômicas e regras de aglomeração foram deferidos. Tá? Ele indeferiu o pedido de determinação de medidas, ele não vai poder obrigar o presidente a tomar algumas medidas, mas medidas tomadas pela Presidência da República, pelo Executivo Federal, que contrariarem uma coerência lógica, desprovida de justificação fática, arbitrárias, que ferem a efetividade dos direitos fundamentais, elas podem, inclusive, serem objeto de controle jurisdicional prévio. Tá? Então, vamos lá. Ele teve um outro pedido do Conselho Federal, vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou voltar naquela página dos pedidos que eu acho que vai ficar mais fácil para nós. O 2 e o 3, que a Presidência da República se exima de cassar ou de desrespeitar as decisões tomadas pelos outros entes federativos em razão da competência concorrente dos outros entes federativos para a manutenção da saúde em respeito ao princípio federativo. Então, ele, ao negar o primeiro pedido da OAB, do Conselho Federal da OAB, ele fez aquela ressalva das medidas discricionárias do Executivo também podem ser objetos de análise de controle jurisdicional prévio, e ele, por isso, e por conta dessa análise, ele defere o pedido da OAB, por isso que ele concedeu parcialmente a medida cautelar, no sentido de que ele respeite as determinações dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e regras de aglomeração. E quando ele fala isso, ele fala quarentena, distanciamento e isolamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e, inclusive, circulação de pessoas. E ele afirma para deferir esse pedido que não cabe ao Poder Executivo Federal afastar de forma unilateral as decisões dos demais entes federativos que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram medidas restritivas reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos causados pelo coronavírus, inclusive como demonstram dados e recomendações da OMS. Agora tem um porém, que é a grande discussão. Porque quando ele concede essa parte, que se abstém de desfazer e de desrespeitar as determinações dos estados, do Distrito Federal e municípios, ele faz uma ressalva, independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário. Aí é o problema, que um monte de gente vem discutindo sobre isso. Porque a gente fala assim, mas isso não está previsto de forma totalmente contrária no parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal? Como é que fica isso, Aline? O artigo 24 da Constituição trata da competência concorrente para a legislação sobre a defesa da saúde, né, que esses entes têm a concorrência para trabalhar sobre a defesa da saúde,
E o parágrafo 4º desse mesmo artigo dispõe que a legislação federal posterior que for contrária a dos demais entes federativos suspende a eficácia da legislação local. Então, vamos pensar num caso concreto. Se eu tenho um decreto estadual que determina o isolamento e vem um decreto em razão da saúde pública e vem um decreto federal falando que não é para ter o isolamento, seguindo a letra fria aqui, eu vou falar, não, legislação federal, decreto federal, iria acabar com o isolamento. Mas o próprio ministro justifica isso. Se a gente voltar um pouco, o que ele disse, mesmo as atividades discricionárias, as medidas discricionárias do Executivo Federal, guiadas pela oportunidade e conveniência, elas podem ser objetos de controle jurisdicional, inclusive prévio, no sentido de que são desprovidas, ela tem fundamentação fática, ela tem coerência lógica. Então, olha aqui, legislação federal desprovida de justificação fática e com ausência de coerência lógica, que é a recomendação mundial da Organização Mundial da Saúde para a contenção do coronavírus, inclusive a do Ministério da Saúde, pode ser objeto de análise, inclusive preventiva de controle constitucional. Foi isso que ele fez, que o ministro fez. Executivo não pode, você tem que se abster de estabelecer uma legislação, uma medida federal que contraria essas medidas de isolamento, de distanciamento ou qualquer outra medida tomada pelos esses outros entes federativos com o fim de combater a propagação e a disseminação do coronavírus. Então, essa ADPF é que determinou de forma liminar, tá? Não foi decidida ainda pela totalidade, pelo Supremo, mas vai ser postergada. Era isso que eu tinha que falar sobre essa DPF. Um abraço a todos e até mais ver. Fiquem todos com Deus.